Oi, gente! Sou a professora Luciane e a gente vai falar mais um pouquinho sobre equações de segundo grau. Essa parte é para falar sobre as raízes de uma equação de segundo grau. E o que são mesmo as raízes de uma equação de segundo grau? Bom, numa equação de segundo grau, a gente tem aquela letra que a gente quer descobrir quanto que vale. Qual é o valor, resultado dessa equação? Essa letra a gente chama de incógnita. Quando a gente substitui, a gente troca a letrinha pelo um determinado número e o resultado ao resolver for uma sentença verdadeira, quer dizer que a gente encontrou a raiz dessa equação. Quer dizer que esse número é a raiz dessa equação. Numa equação de segundo grau, normalmente a gente tem duas raízes diferentes. Às vezes pode acontecer de ter uma só, mas na maioria dos casos são duas raízes diferentes. Vamos ver os exemplos. O exemplo 1. O engenheiro Gabriel recebeu uma encomenda para a construção de uma piscina retangular. Vamos imaginar essa piscina. Onde a área é de 144 metros. Então, já foi multiplicado o comprimento vezes a largura. E deu 144. Porém, o proprietário exigiu que o comprimento tivesse 10 metros a mais que a largura. Então, eu posso chamar a largura de x e o comprimento tem que ter 10 metros a mais. Então, vai ser x mais 10. Se eu resolver x vezes x quadrado, x vezes 10, 10x, ou eu posso deixar assim mesmo. Essa é a representação da área dessa figura. Por que eu coloquei igual a 144? Porque o dono, que encomendou essa construção da piscina, diz que é numa área de 144 metros. Então, se eu fosse fazer por tentativa, qual seria a medida do comprimento e qual seria a medida da largura? Então, atribuindo x nessa equação aqui, Então, se eu disser que o x é 10, vamos dizer que esse comprimento aqui é de 10. Então, eu vou pegar a equação que eu achei e vou trocar a letra pelo número 10. Então, no lugar desse x, eu ponho 10, no lugar desse x, eu ponho 10. Ao resolver, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 10 mais 10 são 20, 10 vezes 20 são 200. É diferente de 144. Então, eu tenho que dizer que 10 não é raiz dessa equação. Por que não é? Porque não satisfez, ela não tornou a minha equação verdadeira. Ela tornou a minha equação diferente. O número da esquerda ficou diferente do número da direita. Se eu colocasse aqui, também daria para perceber, Se eu colocasse o 10 no lugar desse x, aqui seria 10, e aqui 10 mais 10 seria 20. Então, seria 20 vezes 10, que dá 400, e não 144. Então, o comprimento dessa piscina não pode ser 10, ou seja, 10 não é raiz da equação. E se eu falar que é 8, poderia ser? Vamos testar. Eu vou colocar o 8 no lugar do x, E vou resolver. Primeiro parênteses. 8 mais 10, 18. 18 vezes 8, 144. Ou seja, a minha equação ficou igual dos dois lados. Então, houve o equilíbrio. Houve a afirmação de que isso é verdadeiro. Então, quando eu acho um número que torna a equação verdadeira, eu vou dizer que esse número é raiz dessa equação. Então, 8 é raiz dessa equação. Se eu colocasse aqui 8 e aqui também 8, 8 mais 8, 18, e multiplicar 18 vezes 8 dá 144, tá certo. Vamos ver mais um exemplo. Vamos verificar se os números menos 3, menos 2, 2 e 6 são raízes da equação. Aí eu dei uma equação, tá? Então, eu vou pegar essa mesma equação e vou trocar o x dela por menos 3, depois de novo vou trocar por menos 2, depois por 2 positivo e depois por 6 positivo. Então, vamos lá. Trocando o x por menos 3. Então, copiei a equação aqui de cima, agora eu vou trocar. No lugar desse x quadrado, eu coloquei o menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado. Tinha um sinal de mais que estava na fórmula, e o x vale menos 3, então ficou dois sinais aqui, Resolvendo, menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. Aqui eu tinha um sinal de mais e menos, mais com menos eu troco por um menos. E o menos 6 eu só copiei. Se eu resolver esse lado da equação, ele tem que dar igual a zero. Será que dá? Vamos ver. 9
tira 3, fica 6. 6 tira 6, fica 0. Então, ficou em equilíbrio, ó, ficou certa. O número menos 3 tornou a minha equação verdadeira. Então, quer dizer que o menos 3 é sim raiz dessa equação. Viu só como funciona? E o menos 2 que eu disse? Eu vou pegar a mesma equação, ó, e vou trocar a letra x pelo número menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado a 2, vai ficar mais 4, porque é menos 2 vezes menos 2 que dá mais 4. Aqui são dois sinais, mais com menos permanece o menos, e o menos 6 eu só copiei. Resolvendo, 4 tira 2, fica 2 positivo. 2 tira 6, vai ficar 4 negativo. 4 negativo é diferente de 0. Então, eu vou dizer que menos 4 não é raiz dessa equação, porque ela não torna a minha equação verdadeira, ela torna a minha equação diferente. Falsa, né? E se eu trocar por 2 positivo? Então, a mesma equação aqui de cima, só que no lugar do x eu vou pôr o 2. Ó. Como não tinha o sinal, ficou tranquilo, né? 2 elevado a 2 dá 4. O 2 eu só copiei, o menos 6 eu só copiei. 4 mais 2 são 6. 6 menos 6 é 0. 0 é igual a 0, então é verdadeiro. Quer dizer que o 2 é sim raiz dessa equação. E se eu trocar pelo número 6? Bom, copiei a equação e tirei o x e coloquei o 6. Tirei o x e coloquei o 6. Agora eu vou resolver. 6 ao quadrado é 36, copiei mais 6 e menos 6. Aqui, já dá para ver, ó, mais 6 menos 6 é 0. Então, vai sobrar 36 de um lado e 0 do outro. Então, quer dizer que as equações... Essa equação não é verdadeira. Não, esse número 6 não torna a minha equação verdadeira, porque ficou diferente dos dois lados. Então, 6 não é raiz dessa equação. Verifique se o número 6, agora eu dei um número só para várias equações. Ó. Vê se o número 6 é raiz de cada equação a seguir. Então, eu vou copiar a primeira equação da letra A e vou tirar a letra número x e vou colocar o número 6. Ó. No lugar desse primeiro x eu coloquei o 6, era x ao quadrado, ficou 6 ao quadrado, e no lugar desse x eu pus o 6. Lembra que 6x quer dizer que é 6 vezes x, então vai ficar 6 vezes 6. 6 ao quadrado é 36, 6 vezes 6, 36, 36 menos 36 é 0. Então, quer dizer que o 6 é raiz dessa equação, porque ficou os dois lados iguais, 0 é igual a 0, ficou verdadeiro. Agora, eu troquei, eu peguei a segunda equação para o mesmo valor, ó. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 6. Agora, ficou diferente porque tinha um 2 aqui na frente, ó. Não tem problema, gente, era 2x², quer dizer que é 2 vezes x², então vou ter que multiplicar depois. Primeira potência, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Entre menos, aqui eu multipliquei, 10 vezes 6, 60. Agora, entre vezes e menos é a conta de vezes. 72 menos 60 é diferente de 0. Quer dizer que 6 não é raiz dessa equação aqui, ó. Da primeira era, da letra A era, da letra B não. Vamos ver da letra C. No lugar do x, só tem um x, então eu vou colocar só um número 6. Então, vai ficar 3 vezes 36, porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 3 vezes 36 é 108, e 108 menos 108 é igual a 0. Então, quer dizer que a equação ficou verdadeira. O lado da direita ficou igual ao lado da esquerda. Então, 6 é raiz dessa equação. E aqui a equação está completa, ó, eu tenho x² menos 2x e menos 8. Então, no lugar desse x eu vou pôr o 6, no lugar desse x eu vou pôr o 6, e vou resolver. 6 ao quadrado é 36, 2 vezes 6 é 12, e o menos 8 eu só copiei. Resolvendo, 36 menos 12 dá 24. 24 menos 8 fica 16. 16 é diferente de 0, quer dizer que não ficou igual. Se não ficou igual, 6 não é raiz dessa equação da letra D. Deu para entender? Claro, né? Vamos fazer atividade. Boa aula, pessoal!